o ensino fundamental 1, a matéria Geografia, e o assunto hoje é a indústria. A indústria é a atividade econômica que transforma matéria-prima em bens ou produtos utilizáveis ao ser humano. A matéria-prima, em geral, ela é proveniente da natureza e obtida por meio do extrativismo, o animal, vegetal ou mineral. Os bens ou os produtos fabricados pela indústria, eles podem ser destinados tanto a outras indústrias como ao comércio. A atividade industrial, ela é muito importante porque por meio dela que são fabricados os alimentos, os remédios, os vestuários, que é a nossa roupa, carros, brinquedos. Além disso, é fonte de emprego e renda para inúmeros trabalhadores. Os principais tipos de indústria são as extrativas de base, de bens intermediários ou de bens de capital, de transformação, ou de bens de consumo e de construção civil. As indústrias extrativas são aquelas que extraem elementos da natureza que são consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria-prima bruta, por exemplo, o ferro. Então, a indústria extrativa ela é utilizada na fabricação de outros produtos, e esses produtos eles chegam bruto, por exemplo, o ferro. A indústria de base são aquelas que transformam a matéria-prima bruta extraída pela indústria extrativa em matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, o ferro já tratado, que é utilizado nas siderúrgicas e metalúrgicas. Então, as indústrias de bem, elas transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas para outras indústrias. As indústrias de bem intermediário ou de bens de capital são aquelas que utilizam matéria-prima fabricadas pelas indústrias de base na produção de máquinas, de equipamentos para outras indústrias, por exemplo, a indústria de torno e de máquinas de grande porte. Temos também as indústrias de transformação, são aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral, como as indústrias de carros, as indústrias de alimentos, as indústrias de tecido, equipamentos eletrônicos. Essas são as indústrias de transformação. Elas fabricam o produto para o consumidor, que somos nós, né? A gente compra comida, né? Os alimentos, a gente compra roupa, a gente compra sapato, a gente compra tecido. Então, essas indústrias são indústrias de transformação. As indústrias de bens de consumo, elas podem ser classificadas de acordo com as mercadorias que elas produzem. Temos as indústrias de bens duráveis, eles atuam na produção de mercadoria de grande vida útil. As indústrias de bens não duráveis, que eles atuam na produção de bens consumos perecíveis, por exemplo, as indústrias de alimentos de farmácia, né? Porque tem um tempo de validade, né? Tanto a comida, os alimentos, como os medicamentos. E temos as indústrias de bens semiduráveis, que eles atuam na produção de mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante determinados períodos, gastando-se principalmente com o tempo e com a frequência. Alguns exemplos de produtos que industriais de bens de consumo produzem. A indústria têxtil é uma indústria de tecidos. A indústria de farmacêutica são remédios, né, que eles produzem. Indústria de eletrodomésticos são geladeiras, são máquinas de lavar, são fogões, são micro-ondas.
Esses são indústrias de eletrodoméstico. Temos indústrias alimentícias, que são os alimentos, né, que a gente consome. E as indústrias de eletrônica, que são televisores, são celulares, são tablets. A indústria de construção civil, elas estão ligadas a edificações, seja de pequeno ou médio ou grande porte. Essas indústrias em geral têm um custo muito alto de funcionamento. Apesar de garantir o progresso, cada tipo de indústria requer cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou produto que fabrica. Certas indústrias podem ser extremamente prejudiciais no meio ambiente ao emitir de forma descontrolada gases poluentes ou despejar seus dejetos em rios, por exemplo. Por isso, algumas indústrias elas têm aprimorado suas técnicas de produção e diminuindo as agressões ao meio ambiente. Por exemplo, as das usinas de compostagem e de reciclagem. As usinas de compostagem são instalações industriais que transformam o lixo orgânico, ou seja, de origem animal e vegetal, em composto orgânico para a agricultura. O que a gente usa no dia a dia, restos de comida, restos de verduras, restos de cascas, né, que a gente consome, eles transformam em um composto orgânico para a agricultura. E temos as usinas de reciclagem. São instalações e indústrias que preparam o lixo de acordo com sua matéria-prima, por exemplo, o papel, o plástico, o vidro, metais, para ser utilizado em processo de reciclagem. Outras medidas que vêm sendo adotadas pelas indústrias são o uso de energia sustentável, como a eólica, a solar, a geotérmica e a não utilização de gases prejudiciais à atmosfera, instalação de estações de tratamento de água para sua reutilização e a instalação de filtros para diminuir a poluição do ar. Entretanto, ainda mais importante do que todas essas medidas, é imprescindível que todos os consumidores passem a praticar o consumo consciente. Ou seja, passe a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim, é possível comprar menos, usar mais aquilo que se tem, e destacar menos aquilo que puder ser reutilizado. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Hoje demos a indústria